E aí, galerinha, tudo tranquilo? Olha quem tá aqui, é o seu Nutri, Fábio Cavalcante, falando pra vocês aí a respeito de um documentário da Netflix chamado Dieta dos Gladiadores. Pra quem ainda não assistiu, incentivo a você a assistir, realmente traz muita reflexão e principalmente que eu destacaria alguns pontos importantes pra gente entender legal e, vamos dizer assim, tomar única como exclusivamente esse tipo de dieta. Para quem não sabe o que eu estou falando a respeito da dieta do vegetariano ou vegetarianismo. Não vou dizer que existe certo ou errado, cada um tem a sua posição e principalmente escolha alimentar, isso é fundamental. Mas eu vou me ater ao que o documentário relata. A primeira coisa que eu quero destacar é de ponto positivo é que quando a gente fala, por exemplo, do documentário, é um atleta que se lesiona, só para deixar bem claro, que se lesiona e nessa busca de uma alimentação que potencialize a recuperação mais rápida e que gere um aumento de rendimento e performance, ele descobre a dieta vegetariana como uma boa opção. E aí ele destaca que de fato é a melhor dieta para o atleta e isso realmente é um dos pontos que a gente pode questionar e debater de forma interessante. Mas o ponto que eu acho que é importante, a gente quando pega em consultório alguns pacientes que se autodenominam vegetarianos, numa anamnese mais detalhada, a gente descobre que, na verdade, eles não aumentam tanto o consumo de vegetais. Muito pelo contrário. Eles têm uma certa barreira de consumir esses alimentos e acabam consumindo produtos alimentícios. O que seriam esses produtos alimentícios? Industrializados ou ultraprocessados. A gente sabe que esse tipo de alimento, que a gente pode destacar, às vezes um biscoito, miojo, refrigerante, suco de caixinha, não trazem nenhum benefício à nossa saúde. Então isso pode comprometer de fato a qualidade da tua alimentação. E o que eu destacaria então de positivo é que o vídeo incentiva muito o volume de verduras, frutas e legumes no consumo habitual. As pessoas cada vez mais têm medo dos carboidratos, mas as fontes naturais realmente são as melhores opções. E aí o que acontece? Quando você diminui o volume de fibras a nível alimentar, você vai ter uma ausência de qualidade e principalmente uma dificuldade de resposta, de controle de glicemia, às vezes pode ter uma interferência na tua imunidade e claro, você vai ter um processo inflamatório. E hoje é muito comum a gente ver o volume de obesidade, a gente vê uma dislipidemia e tantos outros problemas associados à alimentação. Então, um ponto importante é aumentar o volume de fibras e associar isso aos carboidratos de qualidade, que são os vegetais. Até aí tudo tranquilo. O que dificulta talvez a associação do volume de complexo de vitaminas e minerais associados à proteína animal. Quando a gente pensa, por exemplo, vitaminas do complexo B ou até mesmo alguns aminoácidos específicos, uma proteína considerada proteína de alto valor biológico, ela precisa sim ter os aminoácidos essenciais que nosso corpo muitas vezes não produz. Os aminoácidos considerados não essenciais, nosso corpo automaticamente já gera essa produção. O que por hora a literatura nos traz de uma forma até interessante é que sim, existe suplementação de origem vegetal e que já traz benefício até mesmo para hipertrofia, ganho de massa muscular. Proteínas como o do arroz, ervilha, que a gente já encontra aí nas prateleiras, são muito acessíveis. Mas existem outras proteínas, por exemplo, a proteína do trigo. O trigo é inflamatório, etc. Fica tranquilo, a suplementação existe, baseada na suplementação isolada, existe já estudos afirmando de forma positiva, sem essas perspectivas inflamatórias. E a gente pode também citar lá no Oriente a galera que gosta de comer aqueles os insetos, não é isso? Tem um alto teor proteico e de fato realmente existe uma possibilidade de ser uma futura opção de proteína no nosso cardápio. Quem sabe você aí pode estar comendo talvez uma tenebrazinha ou aquela baratinha. Bom, mas o que eu quero destacar é que as vitaminas do complexo B, principalmente a respeito da vitamina B12, são de origem oriundas da proteína animal. O que não significa dizer que o vegetariano vai ter deficiência, mas ele precisa monitorar. E esse monitoramento é importante porque essa vitamina, ela tem associação à formação de bainha de mielina, que significa ação neural. Então, se a gente tem deficiência desse tipo de vitaminas, a gente precisa repor de forma, às vezes até um pouquinho imediata e bem pautada. Bom,
Então, a respeito do documentário, eu acho que os pontos importantes a gente pode notar que não existe uma alimentação exclusiva e de forma eficaz para todo mundo. Cada pessoa tem uma formação desde a sua infância, do seu nascimento, na verdade, do que a gente chamaria de microbiota intestinal. Essa microbiota, ela vai ser uma espécie de identidade de cada pessoa. Então, essa identidade a nível intestinal, ela vai influenciar em quê? Principalmente o intestino, ele é responsável por absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais, e aí a gente pode estar destacando aí carboidratos, as proteínas nas formas de aminoácidos, peptídeos, enfim, e até mesmo água, eletrólitos e por aí vai. Então o que acontece? Cada pessoa tem um potencial de captação e absorção, e isso é variável baseado em quê? No seu estilo de vida, no seu estilo alimentar, no seu padrão e qualidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que bebe muito, que fuma e que já usou várias vezes antibióticos, por exemplo, você tem uma alteração da tua flora intestinal, que seria essa microbiota intestinal. Então isso gera uma alteração na captação dos nutrientes. Significa dizer que todo mundo é igual? Não. Cada pessoa coloniza sua flora intestinal ou sua microbiota da forma como vai tocando a vida. Então, o que é importante? Quando a gente busca hábitos alimentares, como eu destaquei a respeito de vegetais, folhosos, enfim, evita produtos alimentícios, como eu também destaquei, a gente está trazendo qualidade e benefício para a nossa flora intestinal. Proteínas também são um fator importante, às vezes, para a tua hipertrofia, para a melhora da síntese de proteína muscular, não é isso? E outros pontos que a gente tem a síntese de diversos, né, fatores como tecido, né, células, enfim, que necessitam de um volume proteico interessante, que a gente chama de turnover proteico ou pool de aminoácidos também. São termos muito utilizados na literatura. Mas o que eu quero trazer é exatamente isso. Não existe uma única dieta específica para recuperar a lesão, não existe uma única dieta específica para ser a melhor dieta. Essa dieta ela tem que ser baseada no que você tem como um hábito do teu dia a dia e, obviamente, a dica que eu te dou é sempre busque boas fontes alimentares, sempre busque uma qualidade alimentar independente da sua estratégia, se é um jejum, se é uma low carb, se isso é individual. Você precisa saber mais ou menos o que você tem por hábito, a sua rotina e o que se enquadra. Às vezes você quer adaptar um jejum intermitente, muitas vezes, mas isso te gera uma ansiedade, isso te gera um estresse, te gera uma compulsão. Fatalmente não vai durar por muito tempo. Então, o estilo de vida, a qualidade de vida, a gente determina baseado naquilo que a gente se adapta. E aí a dica que eu dou para finalizar esse vídeo é: busque aquilo que se enquadre à sua rotina e que de fato vai agregar ao seu dia a dia sem gerar esse, sabe, desespero, esse descompasso de estou restringindo tal alimento. Não. Isso é individual. Respeite também as pessoas que gostam de fazer uma dieta à base de vegetais, mas lembrando, você é único e exclusivo. A sua colonização bacteriana intestinal é você que vai tocar daqui para frente. Então você pode escolher fazer isso de forma saudável ou continuar fazendo o que muitas pessoas continuam fazendo, e a gente tem visto cada vez mais uma crescente de ganho de peso, hipertensão. Associando a isso também a gente tem fatores de ansiedade, depressão, tudo isso interferindo aonde? Lá no teu intestino. Então é isso. Deixo aqui então minhas considerações sobre o vídeo. Acredito que tem muita coisa boa, mas eu acho que eu vou deixar para vocês aí se questionarem também. Beleza? Um beijo no coração, uma boa semana e aquele abraço do Nutri.